Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Fraternidade. Tiago de Alfeu era por natureza um homem de especiais condições no que concerne à retidão de caráter. Profundamente religioso, tinha seus gostos prediletos em matéria de profecias. Sentia imensa admiração pelo profeta Malaquias, que deixava transparecer em seus escritos um traço bem nítido de fraternidade universal. O que a Bíblia registra desse homem não é tudo o que ele deixou escrito nos velhos tempos. Tinha a fama de escrever bem e fazia jus a essa glória. Tiago o admirava e nas suas meditações não esquecia de pensar e agradecer a esse grande sensitivo as inúmeras mensagens que deixara para a posteridade. Tiago era portador de muitas delas, das quais tirava cópias para presentear seus amigos mais íntimos. Quando estava na sinagoga procurando arrumar determinado altar, Tiago viu chegar uma das virgens que compunham o apostolado da pureza da casa de Deus em Jerusalém. A moça encantadora, cantarolando baixinho, cumprimentou Tiago e passou a ajudá-lo na ornamentação do salão sagrado. Nisto, sentiu uma espécie de canseira que abriu ao sono e buscou nos fundos uma espécie de cadeira maior, onde se encosta para refazer as energias, momento em que o sono a acolheu de surpresa. Tiago, entusiasmado com a ornamentação, sentiu necessidade de orar. Dobrou os joelhos diante do altar da aliança e começou a fazer uma oração em que pediu aos céus, aos anjos e a Deus para que não lhe faltassem forças nas lutas de cada dia. Lembrou-se do profeta Malaquias, a quem pediu proteção. A moça, nessa altura, ressonava no divã e de leve se notavam traços como de espuma saindo pelos cantos de sua boca e dos ouvidos, ligados a 2 cordões esbranquiçados que escorriam do nariz. E eis que aquela massa uniforme começou a engrandecer e a formar uma nova personalidade. Era o profeta Malaquias, já em posição de conversar. Tiago pressentiu que havia algo anormal por trás das cortinas escuras e começou a tremer. Mas, antes de levantar-se, a figura do homem de Deus aparece desejando paz a Tiago. Ele sentiu o impulso de correr, de levantar-se, porém o raciocínio o chamou de covarde. Já era conhecedor de muitos fenômenos daquela natureza. Por que agora iria desertar diante da verdade? Contemplou a figura respeitável e começou a ouvi-la. Malaquias olhou com bondade para Tiago e expressou-se com delicadeza. Tiago, não temos tempo a perder. Quero e preciso te falar com urgência, meu filho, acerca do teu futuro nas linhas da religião e nos conceitos da revelação divina que está prestes
a se derramar do céu para a terra. Sei que já foi avisado várias vezes, mas quero te falar mais, para que possas compreender melhor o teu papel na disseminação da boa nova que o Príncipe da Paz vem trazer para o mundo. Gostas muito da fraternidade, e ela virá com maior fulgor nas mãos do Messias, que vai te chamar para o testemunho que deves dar de fidelidade, de cumprimento dos teus deveres. Sê honesto e operoso quando fores chamado. Este será o último aviso que terás. O resto depende de ti. A moça, que sentiu ligeiro cansaço, me serve de apoio para falar-te. Uso dela e um pouco de ti também. Isso é muito raro. Desdobramos esse esforço para conscientizar o teu coração para os deveres que te competem realizar. Quando eu acabar de conversar contigo, vá lá dentro e acorda a jovem moça, nada dizendo sobre o que conversamos, pois ainda não é tempo dela saber das suas condições. Ainda precisamos de segredo para que a harmonia seja fortificada. Não perguntes nada, porque o tempo já se acha esgotado. Todavia, em sonho, poderemos nos encontrar novamente, com menores possibilidades do que hoje, mas gravarei em tua consciência mais alguma coisa que a necessidade pedir. Deus te abençoe e lembra-te, sê entre os judeus um intermediário da nova filosofia nascente, aliviando as opressões que poderão surgir pela vaidade dos sacerdotes e pelo orgulho da política. Não deves esquecer a oração, para que mantenhas um pouco de equilíbrio. Nós estamos às ordens deste que a qualquer momento vai surgir como o Messias, que haverá de visitar a terra. Quando digo nós, refiro-me a todos os profetas em companhia de Moisés. Deus te abençoe sempre. Tiago Menor, estático diante da figura amorável de Malaquias, sentiu as lágrimas escorrerem nas faces e lembrou-se muito das palavras de Moisés acerca do Cristo. Analisou em seu coração a necessidade desse Messias prometido e jurou a si mesmo toda a fidelidade quando tiver a oportunidade de encontrá-lo. Agora vamos encontrar Tiago andando pelas ruas de Betsaida, em uma tarde encantadora. Buscando olhar para o fim da rua por onde passava, viu ao longe Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que caminhavam em direção à igreja dos pescadores. Tiago procurou acompanhá-los. Caiu a noite dentro do templo, ergueu-se com uma prece o discípulo do amor, João Evangelista, deixando extravasar todo o seu carinho em busca de mais paz para todos os companheiros de Jesus.
terminando com estas palavras: Deus, faz a tua vontade e não a nossa, porque não sabemos o que pedimos, e tu sabes melhor do que nós do que necessitamos. Tiago Menor levantou-se com delicadeza e expôs com benevolência: Mestre, é grande a preocupação minha e de todos os teus discípulos no sentido de conhecer e praticar a fraternidade. No entanto, aparecem-nos muitas dificuldades, interpondo-se em nossos caminhos. Queríamos ouvir a tua palavra sobre o que é fraternidade e como devemos entendê-la, bem como a hora propícia para esse exercício divino. Cristo contemplou suavemente seus companheiros de jornada educativa e expôs com significativa propriedade: Tiago, a fraternidade é uma força que universaliza o amor. A terra ainda não a conhece em toda a sua profundidade. No entanto, meu filho, o tempo, impulsionado pelas bênçãos de Deus, deverá glorificar essa intimidade entre os homens em futuro próximo. Nós trazemos as sementes da fraternidade pura, mas nem sempre elas nascerão no tempo apropriado. A argila dos corações está sem condições de fazê-la prosperar. E a água que enriquece o solo dos sentimentos somente poderá vir dos próprios indivíduos. Essa é a lei. Determinadas coisas como essa não podem ser doadas, para que o esforço próprio não se desvalorize. Destarte, poderemos ajudar muito com o exemplo daquilo que falamos. O preço do afeto é exorbitante, mas não se trata de moedas sonantes que circulam nas mãos humanas. É o ouro do coração. O nosso empenho maior, e disso já falamos muito em todas as oportunidades que nos surgiram, é o de granjear amizades. Que cada um de vós possa multiplicar amigos em todos os campos de lazer. Eis o início da fraternidade universal, onde a cor não impede, nem a raça enfraquece, onde os bens não esfriam os laços de entendimento, onde a sabedoria não cria divisa entre as criaturas, onde as posições não empanam os contatos das pessoas. Somos todos da mesma procedência e certamente fazemos parte de um rebanho por laços que a vida ligou em nosso próprio benefício. Meus filhos, não pode existir felicidade entre os homens sem carinho, sem troca de amor de uns aos outros. Quando os homens e as almas moradoras da terra sentirem as necessidades de uns para com os outros, quando tivermos a certeza de que o semelhante é a nossa continuação, quando a caridade começar a ser o dever diário e um prazer de cada instante, quando o perdão for força das intenções
para harmonizar os seres, quando o amor for apreciado como indispensável para o alimento do espírito, eis que aí se aproxima dos homens, senão das nações, a fraternidade, que tanto foi falada e esperada pelos povos. E quando se aproximar esse dia, os céus vão se regozijar e os anjos cantarão louvores pela alegria das criaturas e felicidade dos corações. Deus espera de todos vós essa conquista, porque sabe que ireis alcançá-la pelos múltiplos esforços em sequências sem conta. Jesus deixou passar algum tempo na sedimentação do que havia dito e prosseguiu. Tiago, não há hora de praticar a fraternidade. Toda hora é hora de ser feliz, e como todo serviço do bem tem suas reações pela evolução em que está a Terra, o exercício da fraternidade tem igualmente seus percalços. As contradições virão para que se esfriem os teus mais altos ideais. Não obstante, se persistires até o fim, conquistarás tua tranquilidade de consciência, consolidada em teu coração. Tiago, a fraternidade é uma afeição tão divina que não nos compromete. Podes ser fraterno com alguém que ignora essa ação superior. Podes ser fraterno com os ofensores de todos os tipos, pois é uma delicadeza que não apoia a perversidade nem alimenta a ignorância. É força de Deus que deixa em quem recebe uma luz agradável ao coração, como gota de esperança e paz. Deixa em quem transmite um bem-estar indizível, que nos promete a riqueza da alegria e da felicidade. Podes, se esse for o caso, corrigir alguém envolvido na fraternidade. Ela é o amor na dimensão divina, e desse modo o ignorante aprenderá o certo com mais precisão, e o entendimento irá ao seu íntimo com mais facilidade. A fraternidade é sol composto de todas as virtudes de Deus, e por certo deverá ser patrimônio dos homens, assim como o amor universal é atributo do Criador. Falo a todos e que todos me ouçam. A fraternidade haverá de unir os povos para que eles levantem uma só bandeira na terra, aquela que esquece tudo para somente amar. João estava radiante com a exposição de Jesus. Tiago Menor e Pedro pensavam em meios de divulgar e viver a fraternidade. E os outros discípulos sentiram uma nova dinâmica de se engrandecerem os barulhos naturais da vaidade. Amar sem condições, diante de tudo e na frente de todos, buscando a Deus.
Que Jesus nos abençoe.
vai nascendo amor, doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida e generosa reluz em mim, imenso dom do teu amor sem fim, sem fim. Imenso